Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e hoje é com muita alegria que eu anuncio que esse é o primeiro de 25 novos vídeos que eu tô gravando aqui para o canal em comemoração aos meus 25 anos de ensino de língua inglesa. Nesse ano de 2024, estou completando 25 anos de ELT, de English Language Teaching, e aproveitei para celebrar esse marco na minha jornada profissional e gravar 25 novos vídeos para você que acompanha a gente aqui pelo canal. Então, se você já gostou da novidade, deixa seu like aqui nesse vídeo, coloca nos comentários o que você gostaria de ver em termos de conteúdo nesses próximos vídeos e não se esqueça de ativar também o sininho para receber a notificação quando saírem os próximos vídeos. Esse nosso primeiro vídeo de hoje faz parte de uma trilha de 5 vídeos iniciais, nos quais eu vou explorar as provas de inglês do CACD, a prova objetiva e a prova discursiva, em termos de formato e de métodos de avaliação. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a prova objetiva de inglês do CACD, seu formato, o método de avaliação, e nos próximos 4 vídeos vou falar sobre os exercícios discursivos, um vídeo sobre tradução, um vídeo sobre versão, outro sobre resumo e um vídeo final sobre a composition. Esses vídeos iniciais dessa nossa trilha inicial devem interessar tanto quem está começando a pensar em se preparar para o concurso da diplomacia, quanto para quem já está nesses momentos iniciais de preparação, quanto para quem já é um candidato experiente, já está na preparação há algum tempo. Você vai ver que é importante refletir sobre o formato da prova e sobre os métodos de avaliação também. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o formato da prova de inglês de primeira fase. A prova de primeira fase do CACD é composta por 8 disciplinas, são 73 questões no total, e uma das disciplinas é justamente língua inglesa. Dessas 73 questões, 9 questões testam os conhecimentos dos candidatos e das candidatas de língua inglesa. Cada uma dessas questões é composta por 4 itens, ou seja, são 36 itens de inglês no total, e esses itens são assertivas que devem ser marcadas como certas ou erradas. Então, o método de avaliação de língua inglesa na prova de primeira fase é o famoso true or false, né? Uma prova de verdadeiro ou falso, uma prova de certo ou errado. Com relação à pontuação, se o candidato marca o item em concordância com aquilo que está descrito no gabarito, ele ganha 0,25 pontos. Se ele marca em discordância com o gabarito, ele perde 0,125 pontos, e se ele deixa um item em branco, ele não perde pontos. Então aqui a gente já tem uma noção do que é o formato básico da prova e também de como se dá a pontuação na prova. Também é o mesmo esquema de pontuação para o restante, né? Para todas as 73 questões de primeira fase. Agora, o que é muito importante mencionar é que eu estou falando sobre o formato atual da prova de primeira fase do CACD. A prova de primeira fase do CACD pode mudar com relação ao seu formato. Por exemplo, já houve provas no passado em que eram 13 questões de inglês e não 9. Também pode mudar com relação ao seu método de avaliação. Já houve prova no passado em que o método de avaliação era múltipla escolha e não true or false, né? E não certo ou errado. Então é sempre importante que você olhe o edital, leia o edital com muita atenção da edição do CACD para a qual você está se preparando, para que você se certifique de que o formato da prova permanece esse que eu estou descrevendo ou se houve alguma mudança. Quando você estiver observando o edital de abertura do concurso, procurando informações sobre a prova de primeira fase, você vai perceber
que não há muitas informações específicas sobre o formato da prova, sobre os textos de forma geral. Você vai perceber que não há nada no edital que diga quantos textos vão cair na prova de inglês de primeira fase, qual é a extensão mínima ou a extensão máxima desses textos, qual é a tipologia desses textos que você vai ter que interpretar na primeira fase. Então, pode ser, como de fato ocorre na história do CACD, que você tenha uma prova com textos pequenos, muitos textos pequenos, ou uma prova com textos mais longos, mais cansativos. Pode ser que você encontre textos no inglês mais jornalístico, textos no inglês mais acadêmico, textos em inglês literário, sim, cai literatura na prova de inglês do CACD de primeira fase com frequência. Isso não é algo que está determinado no edital e há muita variação nesse sentido de ano para ano de aplicação da nossa prova. Agora, o que é muito importante perceber a respeito da prova de primeira fase de inglês do CACD é que todas as questões, todas as 9 questões, todos os 36 itens são itens de interpretação de texto. Todas as questões estão relacionadas a textos que estão disponíveis na nossa prova, não são questões sobre algo que é fora de um universo textual. Muito importante perceber isso. Essa prova de primeira fase mensura as habilidades linguísticas do candidato ou da candidata, da forma como essas habilidades se manifestam em exercícios de interpretação de texto. Então, a preparação para a prova de primeira fase passa primordialmente por desenvolver as habilidades de interpretar texto. Os itens que compõem a prova de inglês de primeira fase podem ser pensados em itens de 3 tipos. Então, existem itens que são, obviamente, de cara, itens de interpretação de texto, eles estão afirmando ou negando alguma coisa sobre o texto de referência. Existe um outro tipo de item, que são itens que, obviamente, testam a competência lexical do candidato, ou seja, testam se o candidato conhece o sentido de alguma palavra ou de alguma expressão, de algum item lexical do texto, se conhece sinônimos, enfim, se consegue fazer substituições. E existe um terceiro tipo de item, que são itens, digamos, que testam a competência gramatical do candidato, se o candidato consegue entender como as estruturas gramaticais também constroem sentidos naqueles textos. O que é importante mais uma vez ressaltar é que mesmo os itens que testam competência lexical e mesmo os itens que testam competência gramatical são itens de interpretação de texto. Eles devem ser respondidos com base nos sentidos que são construídos naquele texto de referência que está disponível ali na prova. Se você ainda não começou a sua preparação para a prova de inglês do CACD, se você está no início da sua preparação e já tem alguma fluência em inglês, já morou fora, estuda inglês desde criancinha, ou é formado em letras, é professor de inglês, ou tem algum certificado de proficiência, como o TOEFL, IELTS, certificados de Cambridge, etc., muito cuidado para não subestimar a nossa prova de inglês de primeira fase. O formato dela e o construto dela, aquilo que a prova avalia, é muito diferente de de todos esses repertórios linguísticos que eu acabei de mencionar, Essa prova de inglês, ela é específica porque ela é uma Language Assessment for Professional Purposes, Ela é uma avaliação de inglês para fins profissionais. Então, ela é diferente de uma avaliação para fins acadêmicos, de uma avaliação de inglês generalista. Ela tem um formato específico, ela tem um construto específico e é preciso, mesmo que você já domine outros repertórios de língua inglesa, que você se prepare especificamente para essa prova. Na preparação para a prova de inglês de primeira fase, algumas coisas são muito importantes. Em primeiríssimo lugar, desenvolver as suas habilidades de interpretar texto. Se é isso que está sendo avaliado na prova de primeira fase, é isso que precisa ser desenvolvido. Você pode desenvolver as suas habilidades de interpretar texto em língua inglesa através de exercícios de extensive reading
e de Intensive Reading. Se você não sabe o que é Extensive Reading, Intensive Reading, tem um vídeo aqui no canal a respeito disso, no qual eu inclusive dou dicas de materiais para você fazer Extensive Reading. Então, primeiríssimo lugar, muito importante, fazer Extensive e Intensive Reading para melhorar as habilidades de interpretar texto. Em segundo lugar, mas igualmente importante, é desenvolver a competência léxico-gramatical, ou seja, o seu domínio do vocabulário e o seu domínio da gramática também da língua inglesa. Vocabulário por motivos óbvios, a competência lexical é muito pesadamente testada na prova de inglês de primeira fase. Há muitos itens que testam abertamente a competência lexical do candidato. E a competência gramatical, apesar de não serem muitos os itens que testam a competência de uma forma isolada, é importante que você entenda como a gramática ajuda a construir os sentidos de um texto. Então, desenvolver a competência léxico-gramatical também é muito relevante para a primeira fase. Em terceiro lugar, e com frequência muito ignorado pelos candidatos, é a necessidade de aprender a interpretar os itens. Tem muitos candidatos que são excelentes leitores em língua inglesa, já leem romances inteiros em língua inglesa, leem The Economist, Foreign Affairs, livros não ficção, né? Enfim, leituras de forma geral, são muito bons leitores, mas não conseguem ter um bom aproveitamento da prova de primeira fase porque não conseguem interpretar os itens. Então, desenvolver essa habilidade de interpretar os itens, o que cada item está testando na prova de primeira fase de inglês, é essencial para uma nota competitiva nessa fase do certame. E para além disso, algo que também ajuda muito na preparação é treinar com questões objetivas. É claro, sua preparação para a prova de primeira fase não vai se resumir a fazer questões objetivas, isso não vai ajudar de uma forma muito eficiente a desenvolver a habilidade de interpretar texto, desenvolver competência léxico-gramatical, mas treinar com questões objetivas também é importante para que você possa, por exemplo, desenvolver estratégias de prova, né? Essa questão de deixar um item em branco, não deixar em branco, como responder à prova de forma mais rápida para não se atrapalhar com as outras disciplinas ali que compartilham o mesmo caderno. É uma forma de você ir mensurando os ganhos que você está tendo nos seus estudos para a primeira fase e uma forma também de você identificar lacunas, o que é que você precisa trabalhar com mais urgência para ter um desempenho melhor na prova de primeira fase. Então, as questões objetivas no formato da prova também têm o seu lugar na preparação para a prova de inglês de primeira fase. Agora falando um pouco sobre o método de avaliação na prova de inglês de primeira fase, que é o método do true or false, né, do certo ou errado. Esse é um método que hoje em dia é muito questionado por pesquisadores na área de avaliação de línguas. Em primeiro lugar, porque ele não é um método muito autêntico de avaliação. Não é como se, por exemplo, quando o diplomata é aprovado e vai utilizar a língua inglesa no exercício ali das suas funções, não é como se ele fosse responder a questões de certo ou errado, né? E essa questão da autenticidade é muito relevante na avaliação de línguas, principalmente depois do advento do método comunicativo de ensino de línguas e dos métodos comunicativos de avaliação também. Também é um método um pouco questionado dentro desse âmbito acadêmico em termos de confiabilidade, né, por causa da possibilidade de acertos casuais de 50%. Se uma pessoa chuta ali a resposta, ela tem 50% de chance de acertar quando o método é true or false, né? Certo ou errado. Esse é um método que, de fato, pode trazer eficiência para a avaliação, o que é algo que é desejável para uma prova como o CACD, principalmente na primeira fase, mas para que, de fato, haja eficiência na avaliação, é importante que os itens sejam bem elaborados, que haja pré-testagem desses itens para evitar problemas na elaboração, que haja treinamento para os avaliadores que criam esses itens. Os avaliadores precisam ter muita prática na criação dos itens de certo e errado para que não haja problemas e, infelizmente, praticamente todos os anos a gente tem problemas com itens mal elaborados na nossa prova de inglês de primeira fase.
E por fim, duas perguntas que normalmente os candidatos me fazem a respeito da prova de primeira fase. Primeira pergunta é: o que seria uma boa nota na nossa prova de inglês de primeira fase? Infelizmente, quando são divulgados os resultados da primeira fase, não são divulgados as notas de cada candidato em cada uma das 8 provas de primeira fase. Então, a gente não tem como saber o que foi de fato uma nota competitiva de inglês ou de história do Brasil ou de história mundial, etc. Mas a gente pode imaginar que, considerando que a nota de corte está sempre flutuando ali em torno dos 70% de aproveitamento da prova como um todo, ou seja, das 73 questões da prova, então a gente pode imaginar que 70% de aproveitamento da prova de inglês de primeira fase seria um bom aproveitamento, um aproveitamento que daria chance ao candidato, considerando historicamente o que tem sido a nota de corte ano a ano, daria chance ao candidato de uma convocação para a segunda fase. Mas é claro que isso é muito relativo, né? O candidato pode ter um desempenho inferior em inglês, mas muito superior em história do Brasil, por exemplo, e conseguir ser convocado para a segunda fase. Mas só para você ter uma baliza, algo em torno dos 70% de aproveitamento seria positivo. Uma segunda pergunta que eu sempre recebo também é a respeito do tempo de prova. Qual seria um tempo adequado ou desejável de prova para a nossa prova de inglês de primeira fase? Aqui a resposta depende muito, porque o construto da prova varia muito de ano para ano, né? Tem provas de inglês que têm textos muito longos, mais cansativos, tem prova que os textos são mais curtinhos, tem prova que a gente tem a impressão geral de que foi mais fácil, tem prova que pega mais pesado, né? Isso depende muito. Mas, considerando o número total de itens que nós temos na prova e o tempo de execução da prova, seria desejável concluir a prova de inglês por volta de 45 minutos, né? Tentar concluir a prova de inglês em cerca de 45 minutos. De novo, isso é muito relativo. Pode ter um ano de aplicação da prova que você consegue fazer em menos, pode ter ano de aplicação da prova que você precisa de mais tempo, mas você consegue compensar em alguma outra disciplina. Mas, de novo, só para você ter uma baliza, cerca de 45 minutos. Bom, nós chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo da nossa nova série de 25 novos vídeos e eu te encontro no próximo vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o exercício da tradução na prova discursiva de inglês do CACD. Até lá!